Quem tem os seus sonhos aqui? Levanta as mãos. Pode levantar, por favor. Quem tem sonhos? Eu sei, fala para mim. Eu tenho um sonho. Pastor, eu tenho um sonho. Eu tenho sonhos. Você pode falar, eu tenho sonhos. Agora, eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei se os seus sonhos ele é espiritual, se ele é físico, se ele é conjugal. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus projetos. De uma coisa eu sei, os seus sonhos não podem se comparar aos sonhos de Deus para a tua vida. Por isso eu peço a vocês que sejam nessa noite provocadores de milagre. E dentro dessa palavra eu vou trazer para a vida de vocês algo importante. Eu sei que talvez você tenha ouvido um texto falado do sonhador, e o maior sonhador a gente conhece. Quem é o maior sonhador? Podemos falar de quem? José, um menino que vai relatar a Bíblia no capítulo, no livro de Gênesis 37, no versículo 35. No versículo 35, no capítulo 37. Se quiser, pode abrir aí. A gente vai só simplesmente dar uma pincelada nessa parte, depois você pode sentar dando glória, amém? Eu queria nessa noite que você falasse para mim assim, seja provocador de milagres. Não fale para alguém, ou fale para si mesmo, fale para você mesmo. Você pode falar para alguém mesmo, não precisa falar para ninguém não. Eu quero ser provocador de milagres. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de sonhos, fala de projetos, a gente precisa entender que coisas e processos precisam ser passados para que a gente possa entender que há um processo e que vamos passar, mas nós vamos alcançar. Primeiro, se entendemos agora por que recebemos a graça e a dádiva de Deus de podermos estar nesse lugar vivo, como você acabou de falar agora, o nosso irmão dizendo porque Deus nos permitiu estar vivo e respirando. Você já viu e agora que Deus te deu, que se manifestou sobre a tua vida nessa noite? Por isso agora vamos falar desse menino que aproximadamente tinha 17 anos. Mas isso diz os historiadores, mas ele pode ser menos, ou pode ser mais. E diz assim, sonhou também José Olha comigo, sonhou José também e contou aos seus irmãos. E por isso o aborreciam ainda mais. E disse, ouve, vos peço, o que tenho sonhado. Pronto, aqui, pode sentar em nome de Jesus, mas senta dando glória, senta prestando atenção naquilo que Deus quer falar na tua vida. Eu quero fazer nessa noite você entender que vocês precisam ser provocadores de milagres. Vocês precisam entender que você tem nas mãos todo o poder, porque foi Jesus que lhes concedeu isso. Quando ele diz para todo mundo assim, ide pregar o evangelho, ele está dizendo que nós temos autoridade. E pisar na cabeça de escorpião e serpente, nós temos autoridade. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Sim, nós temos, você tem. Ou você acha, como eu sempre falo, que é só para os pastores aqui para o ministério? Você tem autoridade de colocar a mão na cabeça do seu filho e expulsar essa dor, essa doença, essa enfermidade? Sim, você tem. Agora entenda uma coisa, o menino aqui representado como José, não é dele simplesmente que quer falar, mas sim das suas necessidades, do que ele aprendeu e do que eles passam para a nossa vida nessa noite. Agora quero imaginar eu, José, e sua família. O menino, como eu disse, aproximadamente 17 anos, sentado à cadeira com seu pai, sentado ele mais ou menos e os seus 12 irmãos. Agora quero conjecturar que os seus meninos e os seus filhos estão sentados e agora José, ele relata. Simplesmente ele começando a comer um pedaço de pão, conjectura dessa forma, e ele agora simplesmente, a sua mente ele lembra de que ele teve um sonho nesse dia. E ele fica atônito e preocupado, mas ele simplesmente quer falar, porque ele é apenas um menino. Mas os seus sonhos talvez para a sua família, para os seus irmãos, e principalmente porque ele já havia levado má fama dos irmãos, porque sabemos, entendemos que a Bíblia fala que o pai o amava mais do que os demais. Mas não era só isso que eu quero dizer. Agora ele é provocado e lembrado pelos sonhos e provoca e diz para os seus irmãos, eu sonhei um sonho. Lá vai ele, os irmãos. Eu quero conjecturar os irmãos, já vai o sonhador de novo. Já vai ele encher, já vai ele falar as besteiras, eu já não aguento mais, mas ele ouve, mas dizendo simplesmente, até mesmo para o próprio José. Agora ele vai entender assim, somente foi um sonho. Mas também vamos entender dessa forma, porque a psicologia vai dizer que provavelmente sonhos, provavelmente, não é real, vai dizer que a psicologia, os sonhos é provocado pelo seu dia a dia, pelas atribulações, ou por dias felizes, ou por momentos, algumas coisas dessas são provocadas no nosso psicológico, e vai fazer que a gente lembre, ou talvez vai revelar em nossas vidas sobre sonhos. Isso não é um fato? Talvez, é relativo? Sim, mas pode acontecer agora. E na vida de José, para ele, era uma coisa normal. Simplesmente ele contar para a sua família, para os seus irmãos sentados à mesa e dizer, eu tive um sonho. Pois bem, o seu pai, Jacó, ainda não percebe, não entende, porque simplesmente para ele, para os demais, era simplesmente um sonho. E quantas vezes nós temos uns sonhos e que queremos contar algo que aconteceu, talvez não entendemos, porque nós projetamos, lembra quando eu disse, quem é que tem um sonho? Todo mundo tem um sonho. Mas o problema é que se você parar para entender a história de José, que na verdade não é essa a real história aqui, é que os nossos sonhos ele pode ser revelado de uma maneira muito diferente.
E às vezes quando falamos, pessoas não vão entender a mesma essência, aquilo que passamos, o que Deus nos deu. Deus quer nos dar algo diferente. E às vezes a gente mesmo não entende, vai entender que simplesmente falou algo que aconteceu naturalmente. Não foi assim. E como eu disse, a psicologia ela pode até falar diferente. A teologia, o ser humano pode trazer essa essência para nós, dizendo que algo aconteceu de uma forma e tal. Mas não era assim. Você quer ver uma coisa? José agora, depois de alguns dias passados, ao mesmo tempo, eu não sei, ele agora tem um outro sonho. Mas agora isso provoca agora uma nova reação dos seus irmãos. E posso dizer e conjecturar, bom, peraí, sonhar uma vez, tudo bem, agora 2 vezes? Isso agora provoca nos seus irmãos, apesar de eles estarem enojados de ouvir o próprio irmão falar alguma coisa, agora ele vai pensar, não, vamos ouvir o que ele tem para falar. Só que agora você vai entender que o segundo sonho agora já é provocante. O sonho agora vai falar sobre os feixes que se levantam, dele é o maior e que os demais se curvam diante dele. Mas agora tem uma coisa que nós não prestamos atenção. É que agora o seu pai era o cara que entendia dos sonhos. Jacó é o cara que tinha intimidade com os sonhos. Jacó agora fica ligado e antenado, porque ele agora, quando ele fala o segundo sonho, agora ele para e pensa, opa, alguma coisa aconteceu. Opa, agora ele entende que alguma coisa não está normal, não é simplesmente um sonho que esse menino entregue, agora vai dizer que é um sonho. O que será? E agora Jacó levanta a sua antena e diz, algo aconteceu. Pois bem, como eu disse, e todos param para ouvir, mas atônito, com certeza ninguém vai entender, porque os projetos que Deus tem para a tua vida, os projetos que Deus tem, talvez você não entenda agora, mas ele pode demorar dias, semanas, meses, anos. Quais são os projetos que não foram realizados na tua vida? Porque aqui, como eu disse, simplesmente um menino que ainda não tinha, talvez a sabedoria, mas tinha uma essência dada pelo pai, por Deus, o pai, mas era um menino humilde, e considerava e fazia tudo aquilo que se mandava, mas era uma pessoa que tinha uma graça de Deus. E talvez por isso provocava os seus irmãos. E não só simplesmente porque ele era o queridinho do papai, não, nada disso. Porque você vai entender muito bem a história, você vai falar da túnica colorida e papai, isso acontecia diversas vezes quando ele falava e quando simplesmente abria a boca. Mas eu não vou falar de que ele foi jogado na cisterna, de que ele foi vendido. Eu quero falar agora do pai, que pela segunda vez, quando ele ouve que ele tem um sonho, ele fica alerta. Escute aqui uma coisa. Jacó conhecia a linguagem dos sonhos. Porém, a gente conhece que ele amava José. Como eu disse, não só pelas suas vestes, não só pelo que ele fazia, e nem muito menos como diz o texto da Bíblia, não só, mas sim, a Bíblia fala que ele amava por ser filho da sua velhice, tudo bem, até entendo. Mas vai dizer, eu entendo dentro desse texto, que agora vai dizer Jacó, que ele recebeu do Pai Deus, e sim as suas características. Agora, quando ele se liga que algo aconteceu, e nesse sonho ele é ligado diferente, ele vê e o que o filho recebeu, alguma coisa tem. Agora José recebe do pai as suas características. Mas quais são as suas características? A sua aparência? Sim, talvez. O seu jeito de falar, o seu jeito manso. Entendeu? A sua aparência, o seu jeito de falar. Não sei qual foi. Mas uma coisa é, o que me chama a atenção é que a sua característica é o que mais chama a atenção nessa história. Jacó ele o ama mais pelo seu jeito, pelo seu carinho, pelo seu carisma. Não que não amasse os demais filhos, mas claro, quem é que não tem, vamos dizer, um preferido, alguma coisa? Acontece. Não deveria muitas das vezes, mas acontece. Mas agora o que se tratamos agora é das suas características, era aquilo que José que representava. Só que os seus irmãos, logicamente, nem tudo aquilo que você faz, nem tudo que você vai fazer vai agradar alguém. Você quer ver uma coisa? Você pode fazer 1000 coisas. Vão reclamar. Se você não fizer, reclama. Mas você faz, reclama. Se não faz, reclama. Vão apontar o dedo, vão dizer, você é um sonhador. Se você sonhar alto, se você falar que vai fazer uma grande faculdade, vai querer ser alguém, um doutor, e você veio de um local humilde, família humilde, vão rir de você. Porque ninguém sabe os sonhos dos seus projetos, só Deus sabe. E só Ele tem o direito de nos revelar aquilo e nos mostrar o que podemos fazer. Sabe por que eu amo essa igreja? Porque desde o primeiro dia que eu cheguei nessa igreja, eu amo porque existe humildade. Sabe, cada dia que a gente vê que a transformação foi muito rápido, né, pastor? E cada dia que eu venho aqui, eu estou tentando ajudar em alguma coisa, eu não consigo, mas alguma coisa já aconteceu nessa igreja. Eu entrei que eu não tinha nem piso, mas agora a gente já está aqui, ó. Eu estou sempre aqui, eu vejo a humildade. Mas o que é isso? É a característica da humildade dessa igreja. É aquilo que representa para Deus, é aquilo que Deus mais vê, é a sinceridade. São as características chamadas de filho de Deus.
É por isso que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer. Agora, vamos esquecer um pouco também claramente da história de José, e você sabe o que aconteceu, mas seu pai. Agora, o que representa aqui, e o que é muito interessante, falando das características, a essência, né? A gente falamos, mas agora eu queria que você abrisse comigo aí no livro de Gênesis, mais um pouquinho à frente, só volta um pouquinho melhor, volta um pouquinho lá no livro de Gênesis 25. No 25, capítulo 25, no versículo 27. Essas coisas têm me chamado muita atenção e foi um texto que eu trouxe assim, Senhor, eu precisava falar essa palavra, mas na verdade a essência em si não era de José, mas sim as suas características. Mas agora a gente retorna a falar de novo do pai, aquele que representa também a família, aquele que representa aquele que representa a segurança, e agora vai falar desse homem diferente dessa forma. Escuta aqui uma coisa. Todos acharam aí? Capítulo 25, no versículo 27. Lembrando, a história é que agora no momento quando se fala de Jacó, quem é que não lembra da história de Jacó? Voltando um pouquinho agora o texto. Jacó, você lembra que Jacó, no mesmo texto desse capítulo aqui, no anterior, vai dizer que Jacó agora foge de seu irmão. Foge de seu irmão porque ele não quer morrer. Porque ele teme pela sua própria vida. E esse é o texto que a gente vai estar lendo e está falando sobre isso. Diz aqui assim, ó, e 27. E cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na caça, varão no campo, mas Jacó era varão simples, que habitava em tendas, e amava Isaque, olha só, e amava Isaque porque era de caça, e era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Podemos até parar por aqui, para entender uma diferença, quando falamos de Jacó com José, e agora falamos agora de Isaque, de Isaque e Esaú, que era o seu preferido. Por quê? Porque Esaú, apesar da sua formatura, do seu jeito físico, que era robusto, vai dizer no trecho um pouco anteriormente, vai falar que quando ele nasce, que são gêmeos, que na verdade esses gêmeos não tinha nada, e a sua aparência era totalmente diferente, tanto porque um era ruivo, mais forte, peludo, e o outro era franzino, magrinho, diferente, mas eles nasceram juntos. É gêmeos. A ciência diz que é gêmeos, mas isso não importa. Agora vamos entender esse texto e a diferença desse amor, talvez platônico, do seu pai, aqui falando para o seu filho Esaú, e a diferença de Jacó para com seu filho, que é uma diferença entre características, e não simplesmente por gosto, daquilo que você quer que alguém faça do seu filho, que você quer que ele faça. Talvez você tenha um filho e você quer que ele imite, que ele faça as mesmas coisas que você fez. Se você tem um sonho, você quer projetar os seus sonhos nos seus filhos. E essa é a coisa mais natural que existe. Mas embora nessa questão aqui não foi o que aconteceu. Se entendermos aqui essa história, que Isaque amava mais Esaú do que Jacó, logicamente diferente, e agora Jacó amando, que é diferente de José, existe novamente a questão característica, que já não existe mais nesse ponto de pai para filho. E agora Esaú, eu digo que não existe mais a mesma característica do irmão Jacó. Embora a Bíblia vai falar que Jacó, agora nessa mesma situação, seria um homem revelado como enganador. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas dessa parte, porque enganador, a gente fala, então tenta expressar de uma maneira mais robusta, mais grossa, mais diferente. Eu sei que você não está dando glória, porque você está prestando atenção, mas fica à vontade, se quiser dar glória, fica à vontade. Agora, essa diferença entre Jacó e Esaú é totalmente diferente, porque simplesmente era um rapaz, um homem forte de caça, e era o que ele sabia fazer. Diferente de Jacó, que não tinha essa praticidade, não sabia lidar com caça, com arco, com flecha, e a sua mãe o resgatou para a tenda, para cozinhar. Agora, que vem a diferença? Nessa nossa época, talvez nós conhecemos e entendemos isso um pouco de praticidade, ver um homem cozinhar, nada demais. Ou outras pessoas vão dizer isso é errado. Mas naquela época não, um homem, um varão, ele tinha a sua postura, ele precisava ter postura. E por isso talvez a sua má fama rodeava entre a aldeia, não sei, é possível. Porque o rapaz, o homem, filho de quem era, nesse momento, em vez de estar caçando, fazendo aquilo que o pai fazia, está na cozinha com a mãe, com os irmãos. Porém, aqui que eu falo, eu tenho as minhas dúvidas em relação a ser enganador, e sim esperto, inteligente. Quando há característica daquilo que Deus já viu em você, não importa se ele é aquele que está na frente ou não. Agora Deus vai mudar o quadro.
Porque olha só a inteligência que Deus dá, não é para enganar. Não estou dizendo que você deva enganar ninguém. Agora Jacó está na cozinha, cozinhando. Talvez muito bom rir de você, porque o seu pensamento é diferente. Talvez muito bom rir dos seus projetos, porque é eloquente para aquilo que não está no costume de se passar, de se ver. Ele na cozinha. Mas uma história, uma coisa que me chama muita atenção, é que a história agora vai findar de uma maneira, sabe, um pouco triste, diferente. Porque você conhece o texto, você lê, você vai ler, depois eu convido você a continuar lendo esse texto, mas recebe isso de Deus. Agora Esaú, ou melhor, Jacó agora está na cozinha, Esaú chega cansado e fadigado da sua caça. Ele agora chega para o seu irmão e diz assim: eu estou cansado, deixa-me comer desse seu guisado. Mas era aquele rapaz que estava na cozinha, não era aquele menino que poderia muitos dizer: olha, esse cara não é legal não, hein? Olha, esse cara está na cozinha, ele deveria estar caçando, isso é homem, não era para estar na cozinha, mas ele está na cozinha. Mas agora ele vê a necessidade no próprio irmão, que talvez ele não via nada. Ele vê uma característica e a sua necessidade fala mais alto. Agora Esaú pede ao irmão: dá-me de comer desse seu guisado vermelho, gostoso. Agora onde entra, que eu falo que tem minhas dúvidas, não é ser enganador, é ser inteligente. Muitas das vezes temos que ser inteligentes, às vezes calar os lábios quando é momento e falar quando é certo, falar as coisas competentes e as coisas que realmente vai fazer sentido. Mas eu não posso dizer exatamente aquilo que Jacó fez para receber essa bênção. Exatamente aquilo que Deus, porque eu sei que as suas características eram a mesma que José provavelmente herdou. Agora Jacó vai dizer para o seu irmão: eu te vendo. Opa, peraí. Me vende? Mas eu não tenho nada para te dar. Tem sim. Me vende a sua primogenitura. Mas agora uma característica agora daquele homem que me chama muita atenção, pastor. Porque agora Esaú vai dizer para o seu irmão, está um texto abaixo: o que me serve a minha primogenitura? Se eu estou morrendo de fome, se eu estou a ponto de falecer, para que me serve isso? Porém, agora você lembra das características que mesmo Jacó ele não tinha. Esaú agora representa uma característica totalmente oposta e falha, a qual Deus não viu nele a graça. Porque um homem agora que é revelado, um cozinheiro, um deixado de lado, aquela pessoa que ninguém vai dar nada por você, o enganador, aquele que nasceu grudado no irmão, na cozinha agora ele é pedido algo. Eu troco. Se você quer, eu troco. E ele diz: o que me vale a minha primogenitura, se é o que eu tenho de melhor para você, se eu estou a ponto de morrer, o que vai me valer? Porém, se ele tivesse a mesma característica de Jacó, que vai ter José, agora mais à frente ele vai dizer assim: ó, eu não dou, eu não vendo aquilo que Deus me deu, e a minha primogenitura é minha, eu não entrego. Se ele tivesse as mesmas características, é possível que a história seria diferente. E é por isso que eu falo que Jacó não era só um enganador, ele era inteligente, mas na verdade o propósito de Deus sobre a vida de Jacó era totalmente diferente de Esaú. E possivelmente o pai dele não tenha visto. Porque você precisa entender que você precisa negar certo tipo de coisa. Tem coisas que você vai colocar na sua necessidade à frente, tem coisas que você vai colocar nos seus projetos à frente de Deus. E é possível que aconteça como aconteceu com Esaú, você vai negar aquilo que era mais importante para a tua vida. E no momento errado. Mas sabe, é oportuno para o diabo. Um momento muito oportuno para o inimigo, quando ele te pegar na sua maior fragilidade. Eu não sei quais são os sonhos, lembra que eu falei dos seus sonhos? Eu não sei quais são os teus projetos, eu não sei. Mas eu só sei que são muitos, como homem, de ser humano, nós temos muitos sonhos e projetos. Mas o engraçado é que os nossos sonhos e projetos, às vezes, eles não estão competindo com as vontades de Deus. Agora se coloca agora Jacó numa situação difícil. Pois aí, você sabe que a história vai dizer que a mãe escuta ele falar: me traz um guisado, traz para mim, que eu vou comer, eu vou te abençoar. Mas você conhece a história, não preciso dizer que ele vai e passa à frente do irmão e ele recebe a primogenitura, se passando por Esaú. Incentivado por sua mãe, isso provoca no seu irmão uma grande raiva, uma ira, a ponto de dizer que eu vou pegar, eu vou matar, eu vou tirar a sua vida. E necessitado agora, Jacó encontra-se numa situação eloquente, principalmente seu pai: vai e foge para a terra lá, para que você não morra, para que o seu irmão não te mate. O engraçado agora é que nesse mesmo texto, depois de ter mostrado toda essa essência de Jacó, o menino calmo, tranquilo, que enganou o irmão, de certa forma ele enganou, foi mais esperto, ele passou à frente, embora também, entendemos que o mesmo texto vai dizer que com seus próprios lábios Esaú disse: para que me serve a primogenitura? Quem é que abre mão
Embora eu não estou dizendo que seja certo enganar. Eu não estou dizendo que seja certo falar mentira. Eu não estou dizendo que é certo você passar na frente de ninguém para se promover. Não é isso. Eu estou dizendo que às vezes tem pessoas que têm um projeto, até têm um projeto, mas elas vão ficar encalhadas. E as pessoas que estão mais à frente, que estão ligadas naquilo que Deus quer para a vida dela, ela vai tomar a frente. Ela vai passar na frente. Não estou dizendo que ela vai jogar para trás a pessoa, que ela vai jogar para trás o projeto da outra para se promover. Não, eu estou dizendo que ela vai passar à frente, porque ela está ligada em algo que o outro não viu. Agora você entenda se algo tão importante quanto uma primogênito, que naquela época era a coisa mais preciosa para o primogênito, o filho, o primeiro filho a ser nascido. Embora sejam gêmeos, nasceram juntos, mas Esaú veio primeiro. Isso lhe deu o direito da primogenitura, que era algo para a sua época muito importante. Eu não sei o que você tem na sua vida hoje de tão importante, seus sonhos e projetos, mas eu só sei que o maior sonho e projeto da nossa vida hoje, eu poderia dar meu testemunho aqui, falar das coisas que já me aconteceu alguns meses atrás, e quando eu pensei em parar, por ter pensado da mesma forma também de Jacó. Agora eu estou numa situação difícil, querem me matar, já não tem mais jeito, não há solução, nada vai acontecer, estou à ruína. O que me resta é esconder. Ou até mesmo, quem sabe, tirar a própria vida, já que eu me encontro na mesma situação, nessa decadência. Pois bem, Jacó agora foge. E o texto de Gênesis também, no capítulo 28, você pode abrir comigo aí, você vê que o texto ele falou, eu iniciei falando de José, dos sonhos e projetos, mas agora eu retorno para falar do pai, talvez o incentivador do seu filho, porque você vai conhece muito bem a história de José. Mas retornando agora um pouquinho para falar de Jacó, e o que ele passou, e as suas necessidades, como eu disse, as suas provas, as suas privações, eu não sei qual foi. Eu quero que você entenda que os seus sonhos e projetos elas não podem parar por aqui, e mesmo que tudo esteja um fracasso agora. Se eu disser que alguns meses antes de chegar até aqui, eu vivi um momento difícil, que eu não acreditava mais, que eu queria desistir, e que eu pensei em parar, porque já não tinha mais chance para mim. Arrancaram de mim talvez a minha vontade de falar, de cantar, de pregar. Eu fiquei paralisado. Talvez o medo, como Jacó sofreu, medo da morte. Talvez uma decepção, um projeto não realizado, muito mais ainda, talvez seja dessa forma. Mas ele vai, Jacó vai. Agora Jacó se coloca em posição e vai embora. Mas vamos ver mais característica boa, a qual Deus já tinha visto nele, ele mesmo nem se dava por conta. Sabe uma coisa? Você tem a característica de Deus. Você tem um plano e um projeto de Deus na sua vida, já está gravado isso. As coisas só não aconteceram ainda, mas já foram sonhadas e projetadas por Deus na nossa vida. E Ele conhece a cada um dos nossos projetos. Aleluia. Então, uma coisa, se esses projetos que você sonhou nesses anos todos, de ser 10, 15, 20 anos, eu não sei, se não acontecer agora, entenda, não foi esse projeto de Deus que Ele sonhou para a tua vida. Se coloca agora no lugar de Jacó. Nada acontecia, tudo deu errado, era o menino desolado, o que ficava na cozinha, o que era mal falado, o que não tinha nenhuma, consequência na sua vida, não tinha pensamento de crescer, porque era um rapaz que ficava ali, na situação que eu disse. Mas agora Jacó se encontra nessa mesma situação. E o livro diz assim, no capítulo 28, acharam aí? Dá glória em nome de Jesus? Glória a Deus. E partiu, pois, Jacó a Berseba, e foi-se a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma daquelas pedras, o lugar, e pôs por cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E o 12 diz assim, e só... Igreja, fala comigo, capítulo, versículo 12. E Jacó só sonhou. Mais uma vez estamos falando de sonho. Agora a minha dificuldade, Jacó se encontra na situação, talvez depois por ter caminhado dias, não sei, porque na época era a pé mesmo. Talvez ele não tinha um jumentinho para poder se visitar, para lá e para cá. Agora Jacó se encontra na mesma situação e a dificuldade de tanto andar para fugir. Era um perigo, era a sua vida quem corria risco. E agora Jacó para descansar, porque a noite já tinha chegado. E pega por cabeceira um travesseiro, que na verdade não era um travesseiro, era uma quê? Como é que podemos deitar a nossa cabeça e recuar a cabeça sobre uma pedra? Como é que conseguimos fazer? Impossível!
Você tem que escolher bem a pedra. Ela não pode ser pontiaguda, ela não pode ser angular, ela não pode ser, espetante, ela não pode... Você tem que escolher. Mas já estava escurecendo, Jacó não viu isso. Jacó simplesmente agora pega a pedra. E a palavra pedra me chamou a atenção, porque a pedra agora, quando ele fala de pedra, é uma representação também simbólica, que vai trazer para os nossos corações uma diferença. Como eu disse, é impossível você pegar e deitar sobre o chão cansado, ainda que estivesse cansado, porque isso acontece muito. Quando você está muito cansado, o que você faz? No trabalho, está muito cansado, você simplesmente deita e apaga. Esse seria o natural, mas quando deitamos num colchão confortável, quando temos um travesseiro de pluma, de ganso, né? Sei lá como é que você pode chamar, um pilo, como tem aí, você deita fundo, você levanta e volta de novo. Com mais conforto, talvez você deite e apague, isso é natural. Agora, quando o cidadão já está com a cabeça cheia, eu estou à beira da morte, estão me procurando, me caçando, os problemas que vieram sobre a minha vida são tantos, como eu vou descansar? Agora a palavra pedra me chama a atenção, porque essa pedra simbolicamente vai dizer que são os problemas e que ele recolhe na cabeça, ele coloca sobre a sua cabeça. Talvez seja as dificuldades, o medo que ele teve, as suas necessidades, coloca sobre a pedra agora. Mas uma coisa me chamou muita atenção, Rodrigo, porque a pedra agora faz totalmente diferente. O que Deus faz sobre a vida de Jacó é totalmente o oposto. Como a necessidade de descansar naquele momento era natural, porém não poderia fazer, porque seria impossível descansar sobre uma pedra no chão duro. Agora Deus muda a sequência, muda agora o cenário de Jacó. E vai dizer no texto mais à frente que ele deita, ele descansa e ele sonha. Meu Deus. Agora, como pode deitar sobre uma pedra, descansar num lugar duro, incômodo, não há talvez um mosquito, eu não sei lá se tinha grilo, eu não sei se tinha mato, se o chão tinha capim, eu não sei. Eu só sei que era impossível. E é impossível, eu já sei, eu já deitei no chão, eu já acampei no chão puro. Não dá para dormir e descansar direito. Quando você levanta, é totalmente quebrado. Mas agora Deus muda o cenário de Jacó. Faz com que ele simplesmente apague. Por que ele apaga? Porque Deus tinha um projeto, já tinha visto aquilo que ele não tinha visto. Deus já viu em você as características que você mesmo não acredita fazer. Eu não acreditava nas características que eu tinha. Não estou me colocando na frente de alguém? Não. Eu estou dizendo que eu sou melhor? Não. Eu sou isso, eu sou aquilo? Não, nada disso. Eu sou aquele que simplesmente deu lugar à vontade de Deus. Porque quantas e quantas vezes eu pedi a Deus, Senhor, fala comigo, me tira desse processo. Senhor, fala comigo, me dê ao menos uma resposta, me dá uma palavra, Senhor. Pode até brigar comigo, me dá um cascudo. Quantas vezes eu pedi a Deus, me dá um cascudo, pode usar um varão, pode usar a irmã, fala comigo, desce a lenha, Senhor. Tu me pergunta, Deus respondeu? Pode perguntar, pastor, Deus te respondeu? Eu vou te dizer que não. Não me respondeu da forma que eu queria. Deus não abriu seus lábios para dizer aquilo que eu queria. Porque eu precisava, talvez, de Deus ouvir simplesmente uma resposta. Quando, na verdade, a resposta, a única coisa que eu tinha que fazer era aquilo que Jacó tinha feito. Já que a sua necessidade batia a porta, o que ele tinha que fazer era caminhar. E ele caminhou. Embora a sua necessidade era maior, tinha que fugir. Mas agora Jacó descansa e sonha. E você vai ver que no texto ele vai falar dos seus sonhos. Ele vai ver agora uma escada. Opa! Olha agora que interessante, agora Jacó agora vai ter um sonho em plena situação mais horrível, em plena uma situação em que seja deplorável para qualquer ser humano deitar. Ele agora descansa como se tivesse deitado a sua pedra e um travesseiro de pluma de ganso. No contorpino, ele agora deita, dorme igual criança, ele dorme igual neném. Isso diz o texto, nos faz entender que agora ele descansa e sonha. Aleluia! Agora você para e me pergunta, pastor, como é que pode sonhar e como é que eu posso projetar algo bom quando estou vivendo as tribulações da minha vida? Como eu posso sonhar e descansar quando os problemas batem à minha porta? Agora eu quero te mostrar para que você entenda que o mesmo texto vai dizer sobre a tua vida, é te mostrar que os seus sonhos, eles não podem ser frustrados pelo inimigo. Que a pedra que você coloca agora como travesseiro, ela não pode ser mais pesada, ela não pode ser o seu sonho, as suas dificuldades, ela não pode ser maior do que os projetos de Deus. O único que seria capaz de destruir agora esse sonho e o projeto e que Jacó teve é ele mesmo. Se ele não projetasse, se ele não simplesmente, vai dizer o texto mais à frente, como você sabe, está no Gênesis 28, no 20, agora mais à frente o 20. Se você pular mais à frente um pouquinho, vai dizer assim, ó. E Jacó fez um voto, dizendo: Senhor Deus, se for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e pastorar para a casa de meu pai, o Senhor será meu.
O Senhor será meu Deus. Bom, tá aqui fechado a história. Aquela decadência agora se torna em algo diferente, porque agora Jacó demonstra uma nova característica, que era acreditar naquele que ele nunca talvez tinha acreditado. E agora, na sua necessidade, dificuldade, talvez aquilo que eu tinha feito é o que eu estou fazendo agora. Deus não me respondeu porque eu não foi o que eu queria. Mas talvez Deus tenha falado e aberto as portas de uma maneira diferente para que eu possa entender. Simplesmente me deu o caminho para que eu pudesse seguir. A resposta ainda não veio. Meu filho, eu estou contigo. Meu filho, eu vou te dar isso. Meu filho, aquilo. Não, nada disso. Não houve nada disso. E talvez não vai haver sobre a tua vida. Talvez Deus vai te dar um sonho. E esse projeto que você talvez mesmo não acredite, você mesmo, eu quero dizer que você precisa sonhar, você precisa projetar, você precisa ser provocador de milagre na tua vida, na sua família, nos seus projetos, vai acontecer, desde que esteja ligado à vontade de Deus. Até mesmo aqueles que você já guardou no fundo do baú. E agora falando desse sonho de Jacó, que chama a atenção, vai dizer que ele via anjos subindo e anjos. Isso quer dizer, nos há de entender quando ele fala anjo subindo e anjo descendo. O sonho que ele vê agora na escada, quando ele fala que anjo subindo, isso quer dizer que os anjos já estavam com ele. Para pensar agora no texto agora, quando ele fala que via anjo subindo, isso para subir, ele já estava com ele. Quando Jacó chega naquele lugar, ele pega a pedra, a primeira coisa que ele faz, os anjos já estão no seu caminho, no seu encalço. Os anjos já estão com ele agora. E é por isso que aquela pedra agora se torna um travesseiro confortável. Eu não sei qual é a visão que você tem da sua história, da sua vida. Eu não sei qual é a visão que você projeta dessa pedra, desse incômodo, a situação. Outra coisa que é muito importante, eu quero dizer, eu sei que às vezes uma igreja, como eu falo, pequena como essa, está faltando membro, tem bancos aqui, tem lugar, mas sabe, você foi hoje um privilegiado para ouvir a palavra de Deus, não por mim, não é porque eu sou eu, não é porque nada disso, é porque o lugar que você se encontra é o lugar correto, é o lugar certo, é o lugar que Deus pode falar contigo, é o lugar que Deus vai transformar a tua vida agora no travesseiro. Para você continuar projetando as coisas de Deus na tua vida, você precisa continuar caminhando. E foi agora que o Jacó faz, ele continua caminhando, porque os seus sonhos podem ser até impossíveis dos demais. Os projetos que você colocou no teu coração, não sei, pode até ser. Irmão, não sei se você... Quem é pentecostal aqui? Não, glória, por favor. Glória! Quem é pentecostal, não, glória, por favor. Glória! Irmão, se o pentecostal aqui não dá glória, porque está com defeito de fabricação. Você pode dar glória, porque é aleluia? Eu sei que você está prestando atenção em mim, eu sei que a palavra de Deus está te tocando, eu sei disso. Mas você precisa agora entender agora que os projetos de Deus na sua vida, ele nunca parou. Foram nós que demos um passo para trás de Deus. E os problemas que vieram talvez sejam para te lapidar agora. Os problemas que vieram sobre a tua vida eram para te forjar. Assim como o diamante. O ouro, para ser lapidado, ele precisa passar pelo fogo, ele precisa ser derretido, ser tirado das suas impurezas, para mostrar esse brilho e polido. E não é com facilidade. E não é com tudo na mão, de mão beijada. Não foi assim na vida de José. Se você recorrer mais à frente, você vai ver que houve dificuldade, houve cisterna, houve problemas, houve calúnia, houve tudo, até chegar ao ponto que chegou. José passa por situações em que nós nem sequer pensamos. Eu sei, como eu disse, a minha situação ainda que eu queria alcançar, os meus projetos ainda não chegaram, mas eu só sei de uma coisa, eu estou caminhando. Eu só sei de uma coisa, eu estou caminhando. Eu só sei de uma coisa, pastor, eu estou caminhando. Eu estou caminhando para frente, para que Deus mude a minha vida. Se lá na frente Deus mudar o meu projeto e dizer, não, é isso que eu quero para tu, não, mas continua caminhando, porque tem algo melhor para você. Tem algo melhor para a tua vida. Tem sempre projeto algo melhor para a tua vida. Sabe por quê? Porque eu disse, como assim Jacó viu o seu filho, as características do seu filho, sabia que o seu sonho não era à toa. Tanto é que o menino agora de 17 anos vai passar pelas tribulações e as situações que passa para mais à frente cuidar daquele povo, para ser o governador, para ser aquele homem que Deus usaria para cuidar dos seus. Se você tentar conjecturar essa história, você vai ver que realmente ela é empática, ela é muito forte. Na de Jacó não era diferente. Jacó, como enganador, agora se torna o pai das nações. Esse mesmo homem em que foi projetado na sua vida, aquilo que ninguém daria nada, não Zé ninguém, com ninguém mesmo, agora se torna o pai das nações. Não estou falando pelas suas prosperidades, que havia suas prosperidades. Não estou falando simplesmente pela família, mas porque Deus fala mais à frente. E olha aí, ó, eu vou te colocar essa nação e toda a terra que tu pisares a planta dos teus pés será teu. Tudo aquilo que quiser, olha para o alto, vai. Deus foi dando para Jacó e foi dando muitas coisas. Eu não quero colocar simplesmente esse fato de prosperidade, coisas físicas, dinheiro, nada disso não.
Porque se você entender de verdade aquilo que eu falei sobre a pedra, sobre a nossa vida, o tropeço que temos às vezes e as necessidades que precisamos realmente jogar de lado, e entender o que realmente precisamos, é estar sentado na presença de Deus, é estar sentado para ouvir a palavra de Deus, independente do lugar, independente do local, mas Ele é o lugar de Deus. Porque, como eu disse, você pode ver o banco vazio hoje, não deu para um vir, não deu para outro, mas você veio e vai levar a presença de Deus para a tua vida. Eu não sei o que você precisa renovar nessa noite. Eu não sei o que você precisa entregar para Deus, mas eu sei de uma coisa. Para você buscar esse processo e receber de Deus as vitórias, você precisa continuar caminhando. Por isso eu quero fazer um convite nessa noite, que é muito importante, eu não posso deixar de fazer, porque quando eu trouxe essa palavra, eu falei, Senhor, se tiver alguém dessa forma, e as necessidades que se colocam e que se opõem sobre ela, elas precisam se levantar no seu altar e dizer, Senhor, eu quero essa mudança. Independente agora do chão em que me deito, que a pedra agora me traz desconforto, eu vou me levantar, eu vou caminhar agora. Agora eu vou caminhar, eu vou me levantar. E essa pessoa pode ser você, eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei qual é o teu sonho. Se você tem para alguém, se é um marido, se é um filho, se é uma filha, eu não sei. Eu só sei que você precisa se levantar. Eu convido a você a se levantar aqui na frente, porque eu quero orar por você. Agora você vai entregar na mão de Deus agora os seus projetos, os seus sonhos, e vai colocar aqui, Senhor, e meus projetos são encaminhados. Os meus projetos se paralisaram, Senhor, porque eu não acreditei. As coisas não vão dar certo. As coisas não vão dar certo. Você coloca o teu problema no teu próprio empecilho. Você agora é o seu autodenominador. Você disse que não vai dar certo. Então convido a você a ficar de pé. E acredite se você quiser mudar essa história. Se você entendeu a palavra, fique de pé, igreja. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Se você entendeu a palavra que foi pregoada nessa noite, você vai entender que os projetos de Deus para a sua vida é muito mais aquilo que você já projetou. E se, como eu disse, você projetou algo na tua vida, eu não sei, vai ser melhor ainda. Eu não estou falando só de bens material, não. Eu estou falando disso, porque a Bíblia aqui me fala, é enfática. Tanto Jacó, José, todos foram prósperos, mas não é disso que se trata. É da característica que Deus já viu sobre a tua vida e aquilo que Deus quer fazer sobre ela. Mas para isso é fazer aquilo que eu disse que eu fiz. É dar lugar. Então está aberto o convite, porque eu quero pedir o pastor para estar orando, eu vou estar orando também com você. Eu vou estar aqui à frente também, porque eu sei que eu preciso. Eu vou me colocar à frente aqui com ele, porque eu preciso colocar agora os meus sonhos e projetos mais uma vez na mão de Deus. Embora eu não tenha ouvido Deus, mas Deus simplesmente eu entendo que Deus falou. Só continue. E é por isso que você está de pé. Se você não tivesse continuado em as tribulações e as dificuldades, com certeza tu já estaria morto. Com certeza você já estaria num fracasso, numa decadência maior, que eu não sei qual é. O seu projeto, o seu sonho agora paralisou, mas eu quero dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus diz para você, eu posso colocar tudo a tua mão. Eu posso entregar aquilo nas tuas mãos, aquilo que você projetou. É simplesmente você continuar caminhando, independente das circunstâncias que você vive nesse momento agora. O Espírito Santo diz, você precisa continuar caminhando, porque eu vou te dar um sonho, e esse sonho eu vou falar contigo. Esse sonho eu vou projetar algo novo sobre a tua vida, e fazer são coisas que você nem imaginava, coisas que você mesmo não acreditava. Mas eu quero colocar na minha frente, vou estar pedindo a igreja, se você quiser estar aberto ao convite, eu vou estar à frente desde já, agradeço a sua oportunidade. Eu quero que você entenda sobre essa questão dos sonhos e projetos. Eu, pastor João, vou estar aqui na frente, eu vou me ajoelhar, porque eu tenho meus sonhos e projetos. Eles são espirituais, eles são físicos, eles são materiais, mas os meus sonhos principais hoje é aquilo que eu estou mais fazendo, que é a presença de Deus. Lembra de eu buscar em primeiro reino? Eu estou tentando, porque eu não posso ser hipócrita. Precisamos da presença de Deus acima de qualquer coisa. A sua circunstância, de todos esses problemas e processos, estar na presença de Deus é mais importante. Mesmo que você esteja cansado, sonolento, às vezes deitado no banco, eu peguei você piscando, eu peguei você dando uma cochilada, você está cansado, é natural. Pode dar glória aí, irmão? É natural. Agora entenda, o seu esforço. Você caminhou. Você pegou a pedra, colocou você no travesseiro. Você vai sonhar. Amém? Eu quero agradecer já, pastor. Vou estar aqui na frente. Por favor, ore por aqueles que vão estar vindo aqui. Eu vou me projetar aqui à frente. Eu vou estar orando por mim e o pastor vai estar orando por vocês. É simplesmente estar na mão de vocês. Amém? Glória a Deus. A gente ficar sentado, ver alguém pregando, a gente consegue enxergar tanta coisa na mensagem. Nada disso que eu quero falar, porque já foi pregado a mensagem. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus vai querer depositar na sua vida, sobre a sua vida, coisas que muita gente não entende isso. Aleluia, Deus. Deus está querendo depositar sobre a vida de vocês coisas
que muita gente não tem. Por quê? Porque você é diferente, entende isso? Diz assim, eu sou diferente. Porque Deus me escolheu. Irmãos, entenda uma coisa. Sonhar, Alex, é uma coisa. Você pode comer muito, ter pesadelo e sonhar. Agora, sonhar um sonho é algo espiritual. O texto diz, José sonhou um sonho. Não é algo na terra. Entenda isso. O que Deus deu para Jacó são coisas que a gente não tem. Ele só tinha. O que Deus quer dar para você são coisas que muita gente não tem. Só você vai ter. Além do sonho que Deus deu para José, me perdoe que eu falei Jacó, Deus também deu a ele a interpretação do sonho. Aleluia! Deus, além de te dar sonho, Ele vai te dar o dom de interpretar. Por quê? Diz assim, por quê, pastor? Porque você vai precisar no momento preciso. Vai chegar momentos que você vai precisar interpretar. Para quê? Para a sua vida também, mas para a vida de alguém também. Agora, depois que Deus depositar, preste atenção. Não mude a sua trajetória. Não mude o seu comportamento. Por quê? Porque José teve toda a oportunidade de mudar o seu comportamento. Porque Faraó colocou ele na prova e disse, é você que interpreta sonho? E ele disse assim, eu não, mas o Senhor dará resposta. Deus vai depositar. Mas entenda, o dom é teu, é dele. Eu não vou falar mais, porque já foi pregada a mensagem. Eu só quero chamar a sua atenção nessa noite. Que você queira fazer uma aliança com Cristo e queira que o Senhor deposite sobre a sua vida esse dom. Vem, não um passo à frente, mais à frente. Eu só quero fazer uma aliança com Cristo. Vem cá. Vem aqui na frente. Pastor, eu quero voltar para Jesus? Vem aqui na frente. Pastor, eu quero aceitar a Jesus? Vem aqui na frente, dá um passo à frente. É noite de transformação. Quando é que eu não me transformo? Não permite que Deus me transforme. Quando eu não me movimento. Deus está chamando você para se movimentar nessa vida. Se você entendeu a mensagem de Deus e quer uma mudança de verdade, quer receber de Deus aquilo que ainda tem para te dar essa noite, vem aqui na frente, Ele te chama. Ele te chama. Tem alguém entre nós, irmãos, que irá fazer uma aliança com Cristo nessa noite? Voltar para Jesus, aceitar a Jesus. É a noite de transformação. Tem alguém entre nós? Olha as suas mãos, Senhor. Não deixe o inimigo da nossa alma impedir que isso aconteça. Nesse momento é uma batalha espiritual. Para quê? Para não deixar você decidir. Se decida por Jesus nessa noite. Ele te chama, Ele te chama. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te dar sonhos e projetos. Querido Deus e eterno Pai, eis aqui os teus filhos. Que por ti foi trazido aqui essa noite. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que vem a ti, de maneira alguma se lança fora. Os seus filhos chegaram até o seu altar nessa noite, meu Pai, entendendo, meu Pai, que a solução vem do céu, que a solução vem de ti, Senhor Deus. Entendendo, Senhor, que sem ti eles não são nada. Ah, Jesus. Que nesta noite, Senhor Deus, haja mudança de mente, haja transformação. E nesta noite, Senhor, os seus filhos saiam daqui andando diferente, pensando diferente e falando diferente, pelo poder da tua palavra. Que nesta noite, meu Pai, não só os seus filhos sejam alcançados, mas também a sua casa, a sua família, os seus projetos e sonhos. Senhor Jesus, aquilo, Senhor, que o Senhor está liberando sobre a vida dos teus filhos aqui nessa noite, que eles levem para dentro da sua casa e quando agir toda a família, que o ambiente não seja mais o mesmo. Eu creio, Senhor, que nesse dia de hoje teremos testemunho e resultados positivos
porque grandes coisas fez o Senhor. Senhor Jesus, entrega os seus filhos aos seus cuidados, aos seus princípios e na sua vontade. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Aplauda o Senhor. Seja louvado. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça, irmão. Aleluia. Algo tão forte. Isso não é jargão de pregador, não é verdade mesmo. Estou sentindo uma graça neste lugar. Tenha certeza de uma coisa: Deus depositou algo grande sobre a vida de você nessa noite. Você crê que a sua mente nessa noite está abrindo? Está sendo transformada? Você crê que você vai ter alguns comportamentos que não é comum ao homem? Porque o céu está enxergando isso no seu coração, sobre a tua vida e sobre a sua mente também. Olha, até o seu sermão vai mudar. Você crê nisso? O seu comportamento vai mudar. A sua postura vai mudar. Por quê? Porque o céu tem essa capacidade. Eu creio que hoje, neste lugar, está tendo mudança de comportamento, está tendo transformação, porque Deus é fiel. Amém, igreja? Está todo mundo bem aí? Vamos receber essa parte de Deus? Dá a glória ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Já quero estar agradecendo nossos irmãos aí atrás que nos